Olá, mulher, você que quer crescer profissionalmente, você que já estudou tanto, né? Tem tantas habilidades, mas ainda assim, parece que a sua vida não flui, parece que a sua área profissional ela está estagnada. E aí você se pergunta: nossa, eu não sei o que acontece comigo. Eu já fiz tantos cursos, eu já, né, busquei tantas mentorias, atendimentos, mas ainda assim eu não consigo crescer profissionalmente como eu gostaria. E eu quero trazer para você um pouquinho hoje essa reflexão, né? O quanto a rejeição impede muitas mulheres de crescer profissionalmente, e uma delas pode ser você. Eu já passei por algumas situações na minha vida, né? Eu sempre trago alguns exemplos meus e também de atendimentos que eu realizo. Como mentora comportamental, que vai além do comportamento, porque eu não acredito em mentoria comportamental onde trabalha somente a superfície, somente o comportamento. Porque o nosso comportamento ele é construído a partir das nossas experiências, da nossa interpretação de mundo, das nossas vivências, né? Então, o que acontece? Olá, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui comigo. Eu não havia falado que eu ia fazer live, né? Surgiu a oportunidade, porque essa semana tá bem corrida, né? Por conta de eventos do trabalho. Aí eu falei, deixa eu pegar uns minutinhos aqui e fazer um vídeo, porque eu tenho percebido, né? Eu tenho comprovado, na verdade, nos meus atendimentos, o quanto de mulheres que são inteligentes, capazes, mulheres que têm tantas habilidades e que elas não conseguem crescer profissionalmente como elas poderiam estar crescendo. E o que eu venho identificando na grande maioria dos casos de atendimento que eu realizo, tanto mentoria, quanto terapia, quanto consultoria, a rejeição tem impedido muitas mulheres de crescer. Por que a rejeição? Muitas vezes nós carregamos feridas emocionais desde a nossa infância, mas nós não temos consciência disso. Muitas vezes essas feridas elas estão camufladas, vou usar esse termo, nas compensações que a gente busca na vida ou nas projeções que a gente faz na vida. E como formada em psicanálise e muito estudiosa de neurociência, eu tenho percebido que muitas vezes aquelas faltas emocionais que nós carregamos, nós de alguma forma vamos buscar preenchê-las. Então, por exemplo, muitas mulheres elas têm a ferida da rejeição, e como que elas estão projetando essa ferida na rejeição? No trabalho, elas fazem muito. Tem as atribuições dela. No trabalho ela acaba fazendo muito mais daquilo que é a atribuição dela. Então o líder chega para ela e pede para ela fazer um determinado projeto. Ela faz muito mais do que o líder pediu. O líder pede ali para ela preparar uma reunião. Ela faz muito mais do que o líder pediu. Por quê? Porque ela quer mostrar, de forma inconsciente, ela quer mostrar que ela é capaz. Ela está buscando uma validação. Ela está buscando ser vista por meio do trabalho. Então, muitas vezes, a mulher que tem a ferida da rejeição, ela busca validar a sua identidade por meio do fazer. Cuidar do outro, fazer pelo outro, fazer demais no trabalho, né? Então, ela fica sempre buscando essa validação do eu, da identidade, por meio do fazer. E não por meio do ser, já que o ser, quer dizer, ela não foi validada por quem ela realmente era, ou ela não interpretou como validação. Deixa eu explicar melhor para você entender. Vamos pensar que você era uma criança carente, né? Sempre tem que ter aquela criança que ela tem um pouco mais de necessidade de atenção, de carinho, de acolhimento, de um abraço. E vamos supor que você não teve isso de fato. Então você cresceu com aquele sentimento de ninguém se importa comigo. Eu não sou tão importante assim. Então você cresce com aquele sentimento de falta, né, de exclusão, muitas vezes de rejeição,
Ou você muitas vezes vai buscar projetar essa falta que você teve, fazendo demais pelos outros, fazendo pelo outro aquilo que você não teve, ou muitas vezes você, isso é muito comum. Eu estou trazendo aqui aquilo que eu vivencio nos meus atendimentos. Ou muitas vezes você é aquela pessoa que cresceu muito carente e você busca sempre que alguém venha te preencher, que alguém venha preencher os seus vazios, as suas dores emocionais, seus vazios existenciais. Então, durante muitos anos de atendimento, né, que eu comecei lá na época do coaching, lá em 2016 que eu fiz a minha formação. Então, infelizmente, né, o coaching ele foi muito banalizado, mas as ferramentas, elas são extraordinárias. Se você é uma profissional ética, responsável, e você usa as ferramentas do coach com responsabilidade, sabendo o seu limite, elas são extraordinárias. Elas nos ajudam a ter clareza, né? Nos ajudam a compreender aquilo que a gente precisa identificar em nós, mudar, né? Buscar ali direcionamento. Só que conforme muitos profissionais começaram a pisar na bola, a trabalhar de forma que não era muito ética, muito responsável, então o coaching acabou ficando muito banalizado. Mas aí depois do coaching eu me apaixonei por essa parte mais das emoções, do comportamento, né? Algo mais profundo, além daquilo ali de só mudar a prática, a rotina, né? De conquistar objetivos. Porque o que eu fui percebendo? Muitas pessoas não conquistam seus objetivos, não porque ela não é capaz, não porque ela não tem habilidade, não tem competência. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é porque ela tem, muitas vezes, questões emocionais, traumas, bloqueios emocionais que não foram resolvidos, não foram experiências dolorosas que não foram ressignificadas, e isso faz com que ela mantenha um padrão de pensamento, um padrão de comportamento e, consequentemente, ela tem aquela mentalidade um pouco mais rígida, né, inflexível, e acaba ficando estagnada na carreira. E eu tenho percebido muito isso de mulheres, porque a grande maioria dos meus atendimentos, sejam terapias ou mentorias, são com mulheres, e eu percebo que muitas delas, elas se sentem estagnadas profissionalmente, não porque elas não são capazes, pelo contrário, são mulheres que já estudaram muito, mulheres que têm inúmeros quantidade ali de certificados, né, de cursos, palestras, muitos eventos que elas foram. Só que existe muitas vezes a insegurança, a ferida da rejeição e as faltas emocionais que muitas vezes elas estão compensando ou muitas vezes projetando, e muitas vezes a falta de se conhecer de forma prática, né? Porque eu vejo muitas pessoas colocam ali uma fotinha do livro que ela tá lendo e meu momento de autoconhecimento, mas não aplica nada do que leu, então não resolve. O autoconhecimento, ele precisa ser aplicável. Você precisa colocar em prática no seu dia a dia para que gere movimento e gere crescimento. Senão não adianta, você pode ler 1000 livros, mas se desses 1000 livros você não aplicar nada, absolutamente nada, não vai adiantar nada. Não é que não vai adiantar nada, vai adiantar a nível de conhecimento intelectual, mas se você não aplica, isso não gera movimento, não gera transformação. E muitas mulheres, eu percebo que elas estão estagnadas profissionalmente porque elas não acreditam nas suas próprias capacidades, nos seus próprios potenciais. E outras mulheres estão estagnadas profissionalmente porque elas não têm coragem de enfrentar, se posicionar, por exemplo, fazer uma live. Eu sou professora em cursos de formação para terapeutas e psicanalistas. Então, muitas das minhas alunas, elas estão concluindo a formação e elas têm dificuldade de vir gravar um vídeo. Elas têm vergonha. A vergonha, ela pode ser derivada de um trauma. Você sabia disso? Muitas mulheres têm uma vergonha que ela não sabe de onde vem. Uma vergonha extremamente ali que paralisante.
É por falta de capacidade? Não. Ela é capaz. Ela tem habilidade, ela tem potenciais, ela tem um repertório muitas vezes, né? Mas ela não consegue algo muito mais forte que ela, impede ela muitas vezes de vir gravar um vídeo, de se posicionar nas redes sociais. E eu faço uma mentoria que eu já atendi vários terapeutas, né, que tinham acabado de se formar, mas que não conseguiam fazer atendimentos ou que travavam. Na hora que a pessoa procurava ela para atendimento, ela tinha vontade de cancelar o atendimento. Ela não sabia como conduzir esse atendimento. E aí, nessas mentorias, eu ajudo essa profissional a montar o método de trabalho dela, com base no que ela tem de conhecimento acadêmico, técnico, com base na história de vida dela, com base nas características da personalidade dela. Porque não adianta nada você ter 20, 30, 40 cursos, se na hora de você colocar em ação, para que você possa crescer profissionalmente, você não consegue. Porque você tem o conhecimento, mas você não sabe como aplicar esse conhecimento. E eu já passei por isso. Na época que eu fiz a minha formação em psicanálise, eu ouvia, né, os professores falando: nossa, para você atender como psicanalista, você tem que ser desse jeito, tem que agir desse jeito. Eu ouvia aquilo, eu imaginava assim: nossa, eu nunca vou ser uma psicanalista. Desse jeito não é para mim. Esse tipo, atender dessa forma, não consigo. Então, assim, no começo eu acreditava que eu ia fazer só a nível de autoconhecimento mesmo, de entender muitos conflitos que eu tinha, muitas dinâmicas que eu vivenciei, né? Entender por que eu era tão insegura, por que eu era tão tímida, tão introvertida. Fazer lives naquela época, jamais. Jamais me passaria pela mente que um dia eu ia conseguir fazer uma live, que um dia eu ia conseguir ser professora, dar aula para psicanalistas, terapeutas, que um dia eu ia fazer palestras. Jamais passaria isso pela minha cabeça. Por quê? Porque eu também tinha a ferida da rejeição, né? Eu gosto de sempre compartilhar isso para que você entenda o quanto uma palavra ou uma frase pode, baseado na nossa interpretação, e o que importa é a nossa interpretação, que a partir dela é o que a gente passa muitas vezes a acreditar e ter aquilo como uma verdade absoluta. Quando eu estava com 6 anos, conversando com meu pai e meus irmãos, e perguntando como que a gente era, quando nasceu e tudo mais, e aí ele falou, né, falou pra mim: quando você nasceu, você era muito feinha, você era muito magrinha, eu nasci prematura, e é natural que uma criança que nasce prematura, ela, né, na grande maioria das vezes, ela nasça magrinha, né? Ainda não ganhou o peso suficiente. E naquele momento, ao ouvir isso do meu pai, eu fiquei triste. Uma criança de 6 anos, né, ouvir seu pai falar que quando ela nasceu ela era feinha, porque ela era magrinha, eu fiquei triste. Mas eu não imaginaria o quanto aquela frase iria gerar em mim o sentimento de rejeição. Então, por mais de 30 anos, eu sofri com um vazio, um sentimento de inadequação. Eu me senti inadequada, desajeitada, feia, magrela. Eu era bem magrinha mesmo. Eu era muito insegura, extremamente insegura. Dificilmente eu conversava com as pessoas, assim, eu era quietinha, ficava no meu canto, ficava ali emburrada, né? Chateada, não conseguia falar, mesmo quando eu queria falar. Então, durante muitos anos da minha vida, eu sofri com essa dor da rejeição. O meu pai me rejeitou de fato? Não, ele não me rejeitou. Mas aquela frase que ele disse me fez, de forma inconsciente, interpretar como uma rejeição. Como se ele tivesse me rejeitado porque eu era feinha e magrela. Então, por mais de 30 anos, eu sentia essa dor da rejeição. Eu não entendia por que eu me sentia daquela forma. Guardava tudo aquilo que eu sentia, seja coisas boas ou tristes. Não conseguia me abrir com ninguém, né? Sofria muito calada. Eu vivia cheia de manchas roxas pelo corpo, né? Hoje eu entendo que aquilo ali era uma somatização, né? Eu não conseguia falar, ficava chateada, magoada, vivia com a garganta infeccionada,
né? Vivia com as minhas amígdalas infeccionadas. Claro que aí tem também, né, a questão muitas vezes de um vírus, uma bactéria, mas manchas roxas, era de tempos em tempos, parecia uma mancha roxa sem eu bater em lugar nenhum. Então, por muitos anos eu sofri com a dor da rejeição, com a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada da insegurança, do sentimento de inadequação, muitas vezes aquele sentimento de não pertencimento. E eu quis trazer esse tema, de tempos em tempos eu falo sobre isso, porque eu quero que você que está aqui me assistindo, você que tem aquela amiga, que você sabe que a sua amiga, ela é capaz, ela tem potenciais incríveis, ela é inteligente, mas que a área profissional dela está estagnada. E ela não consegue avançar mesmo sendo capaz, mesmo ela tendo potenciais incríveis, sendo uma pessoa extremamente habilidosa. Porque a ferida da rejeição, muitas vezes, ela nos faz duvidar de nós mesmas. Ela nos faz pensar que nós não somos boas o suficiente, que era assim que eu pensava também. E é assim que eu vejo que muitas das mulheres que me procuram, né, de muitas alunas, elas não acreditam que elas são boas o suficiente para ser terapeutas, que elas vão conseguir de fato ajudar alguém no seu processo terapêutico, ou que se ela for empreender, ela vai realmente contribuir com a vida de alguém. Então a rejeição, isso já foi comprovado neurocientificamente, né? Eu estudo bastante neurociências, estou concluindo aí uma especialização em neurociência afetiva, e a neurociência, né, com a tecnologia, ela consegue mapear o cérebro. E foi mapeado que a dor da rejeição, ela ativa as mesmas áreas no cérebro que são ativadas quando nós temos uma dor física. Então a dor física já é horrível, já é desagradável, já é desconfortável. Se você tem uma dor física, você toma uma medicação e ela resolve. Mas e a dor da rejeição? Além dela afetar o cérebro naquela área onde é afetada pela dor física, o cérebro entende aquilo ali como uma dor profunda, como uma ameaça. O nosso cérebro, ele tem duas funções que são extremamente importantes e que ele prioriza acima de tudo. Primeira é manter a nossa sobrevivência. Segunda, manter a nossa segurança emocional. Então, tudo aquilo que gera desconforto em nós, o cérebro ele interpreta como uma ameaça à nossa sobrevivência, uma ameaça à nossa segurança emocional. E é por isso que muitas vezes nós queremos tanto fazer algo, queremos crescer profissionalmente, queremos empreender, queremos, sei lá, subir na carreira, né, no cargo, na empresa, mas muitas vezes o desconforto de chegar no nosso líder e falar, olha, eu já estou aqui há tantos anos, surgiu uma vaga, eu gostaria de que você me desse essa oportunidade. Mas às vezes, aquele desconforto é tão grande de chegar naquele chefe, de se posicionar e falar, o cérebro entende aquilo como uma ameaça à nossa vida, à nossa sobrevivência. E é por isso que muitas vezes nós, de forma inconsciente, preferimos continuar na zona chamada de desconforto do que enfrentar aquele desconforto para crescer, né? Subir num cargo, mudar de cargo, enfim. Então, por isso que é tão difícil a gente enfrentar o desconforto, porque o cérebro interpreta aquele desconforto como uma ameaça, como um perigo, como algo que pode destruir a nossa vida. Então ele vai fazer de tudo para a gente continuar, a nossa mente também vai contribuir para a gente continuar onde a gente está, do jeito que a gente está, mesmo nós não estando satisfeitas como e onde nós estamos. E é por isso que a mudança, o crescimento, seja em qual área for, é desconfortável, dá trabalho, não é de uma hora para outra. E muitas pessoas, elas começam, elas dão uns 2, 3 passinhos para frente, ela sente que aquele desconforto está muito grande, ela dá 10 passinhos para trás. E aí vem a frustração.
Fala, poxa vida, eu estudei tanto. Aí vê aquela pessoa que nem estudou tanto, tá lá na frente, tá conseguindo progredir. Aí vem a comparação e aí vai somando. Sentimento de inadequação, sentimento de insuficiência, sentimento de rejeição e só vai juntando tudo ali no potinho. E isso cada vez mais vai nos mantendo na estagnação. E aí vem a procrastinação, né? Porque o problema não é a procrastinação em si. Eu fiz até uma imersão o mês passado falando sobre isso. Muitas pessoas acham que o problema dela é a procrastinação e eu ouço isso muito das mulheres que me procuram. Ah, eu não consigo crescer profissionalmente porque eu procrastino. Ah, eu não consigo avançar na carreira, não consigo ser promovida porque eu fico procrastinando. A procrastinação é só o sintoma, não é o seu problema. Quando você entender isso, você vai ver que não é a procrastinação que está te impedindo de crescer, de ter um relacionamento melhor, de ser uma mãe melhor, de fluir na vida. Mas sim questões emocionais que não foram resolvidas. Muitas vezes, faltas emocionais que você ainda carrega, mas você não tem consciência e nem sabe que falta é essa. E você muitas vezes ou compensa ou projeta essas faltas. E você fica sempre buscando alimentar aquilo que faltou de alguma forma. Durante muitos anos de atendimento, eu fui detectando, fui identificando isso. E aí eu desenvolvi um protocolo que eu dei o nome de raio-x da personalidade. Por que raio-x da personalidade? Porque eu percebi que na grande maioria dos casos que eu atendia, as mulheres elas ficam presas a determinados padrões. Elas não conseguem crescer, evoluir na carreira ou mudar de carreira, né? Muitas querem fazer uma transição de carreira, mas ela fica estagnada ali porque ela não reconhece, ela não sabe identificar quais são os seus reais potenciais e o que ela precisa melhorar. Quais pontos que ela precisa melhorar para que ela realmente vá alcançar aquilo que ela tanto almeja. E aí tem as faltas emocionais. Essas faltas, na grande maioria das vezes, elas vêm lá da infância. Lá dos primeiros relacionamentos. E é o que eu sempre falo. Realmente faltou? Não necessariamente que houve aquela falta, mas houve uma interpretação daquela falta. Assim como a rejeição, que eu dei o meu exemplo de vida. O meu pai me rejeitou? Não. Mas eu interpretei de forma inconsciente que aquela frase que ele me disse era uma rejeição. Bastou aquela minha interpretação para eu acreditar que eu estava sendo rejeitada pelo meu pai e crescer com sentimento de inadequação, me achar feia, me achar desajeitada, me achar insuficiente. Não me achar boa o bastante nas coisas que eu fazia. Então, as faltas emocionais é assim que funciona também. Por exemplo, se lá na sua infância você tinha uma necessidade maior de colo, de aconchego, de acolhimento, de amparo, e aquilo que você recebeu, você interpretou que não foi o suficiente, e essa interpretação é a nível inconsciente. A gente faz a interpretação, a gente nem tem noção disso. E se você interpretou que houve uma falta, você vai crescer acreditando que falta algo. E essa falta, ela pode desencadear esse sentimento de rejeição, muitas vezes de abandono, dependendo da situação de humilhação. A humilhação, ela vem muito quando você tenta falar dos seus sentimentos ou falar alguma coisa e as pessoas te reprimem. Para com isso. Para de falar besteira. Ai, você não fala nada que presta. E aí você se sente humilhada, exposta. E muitas vezes você vai crescer com aquele sentimento de muitas vezes eu não vou me posicionar porque eu posso ser humilhada. Eu não vou falar nada, é melhor ficar quieta. Porque se eu for falar, ai, pode dar ruim, vão rir de mim. E a maioria das mulheres que eu atendo,
de alguma forma, elas têm pelo menos uma ferida emocional que ela ainda carrega e não tem consciência. No mínimo, 2 faltas emocionais, que isso eu fui mapeando. Por isso que eu desenvolvi esse protocolo Raio-X da Personalidade. Foi com base em muitos anos de atendimento e mapeando vários padrões que iam se repetindo. Não eram as mesmas feridas ou as mesmas faltas. Mesmo que fossem as mesmas faltas, cada uma vai buscar compensar ou projetar de uma forma diferente. Então, a mulher que tem a ferida da rejeição, que ela quer muitas vezes crescer profissionalmente e que vai demandar dela, por exemplo, fazer uma live. Ai, não, é que eu tenho vergonha. Ai, mas eu acho que eu não falo tão bem assim. Ai, eu tenho medo de gaguejar. Na verdade, a ferida da rejeição faz com que ela se sinta inadequada. E se sentir inadequada, ela tem medo das críticas e medo do julgamento. Por isso que a ferida da rejeição é uma das 5 feridas que são mais profundas que existem. Mais difícil de superar, mais profundas que existem, não somente pelo fato de que o cérebro, que as áreas cerebrais são ativadas, são as mesmas quando a gente tem uma dor física, mas pelo fato de que ela acaba, digamos, abrindo espaço para outros sentimentos e que vão cada vez mais somando com ela, e isso vai dificultando o avanço, o crescimento. Então, muitas mulheres, elas não querem, elas acham que é porque ela tem vergonha. Fazer uma live, falar do trabalho, né? Falar para as pessoas o que ela faz. Na verdade, ela tem medo do julgamento, medo das críticas, medo, muitas vezes, da exposição, porque exposição requer coragem e requer, assim, você enfrentar, porque as pessoas, infelizmente, elas julgam, elas criticam. É do ser humano isso. Muitas vezes, até de forma, sem perceber, a gente julga. A gente critica muitas vezes. A gente se autocritica e se autojulga também. Então, olha a importância da gente ter clareza e direcionamento, clareza para entender o que realmente, de fato, está me impedindo de crescer profissionalmente. E eu fui mapeando que a grande maioria das mulheres que tem essa dificuldade é porque tem essa ferida da rejeição e também tem faltas emocionais. Muitas vezes ela acha que a quantidade de cursos que ela fez ainda não é o suficiente. Então ela continua estudando e continua estudando e continua estudando, mas não aplica, não pratica. E ela continua insegura, continua achando que ela ainda não tem o suficiente, que ela ainda não vai ser capaz de atender, que ela não sabe o que fazer, porque falta método. Então veja que não é só também ir lá e fazer várias formações. Como eu disse, eu passei por isso. Eu achava que eu também não ia conseguir atender com aquela formação que eu tive. Não que ela foi ruim, ela foi muito boa, muito puxada. Foram 33 meses de formação. A gente tinha que fazer um trabalho a cada módulo. Tivemos que fazer 20 horas de supervisão, atender 10 pacientes pilotos, fazer 50 sessões de análise, passar por 50 sessões de análise, para estar realmente mais preparada para atender. E ainda assim, eu ficava insegura, porque eu não sabia como conduzir. Então, o que impede, o que está impedindo a maioria das mulheres de crescer profissionalmente é, em primeiro lugar, questões emocionais, faltas emocionais. Muitas vezes aquele colo que faltou, aquele abrigo que faltou, ou aquela interpretação de abrigo que faltou. Essa mulher cresce insegura, achando que ainda não sabe o suficiente, que ainda não tem domínio o suficiente, e fica naquela busca incessante do mais, mais, mais. Eu falo que se eu tivesse começando hoje, eu não teria feito a quantidade de cursos que eu fiz. Eu teria feito uma boa formação, eu teria feito um bom processo de mentoria com um profissional que realmente me ajudasse a montar essa estrutura, o meu método, a minha forma de atender, a forma com que eu ia me sentir segura atendendo. Eu estaria muito mais longe do que eu estou hoje.
E graças a Deus eu já avancei bastante, né? Mas eu vejo que isso me atrapalhou bastante. Então, primeiro, eu passei pelo processo terapêutico, eu vejo que muitas mulheres hoje elas fazem uma formação terapêutica, mas elas fazem ali umas poucas sessões. Eu falo isso porque elas me trazem essas informações. Então eu compartilho aquilo que eu vivencio na prática. Não é algo que eu inventei, que eu idealizei. Então muitas fizeram ali poucas sessões e eu sempre falo, o emocional, eu dou o exemplo, faço uma analogia da cebola. A gente não consegue acessar camadas profundas, muitas vezes de situações traumáticas, situações que a gente vivenciou, porque elas estão tão profundas que não é nem 2, 3, 4, 5 sessões que a gente consegue chegar lá. São muitas sessões. Primeiro a gente precisa criar vínculo com o nosso terapeuta ou psicanalista, ou se for uma mentoria que trabalha se for a mentoria onde esse mentor tem uma formação terapêutica, porque infelizmente hoje em dia muitas pessoas se intitulam mentores, mas trabalham com questões emocionais profundas, porque eu conheço várias que não têm uma formação terapêutica. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque pode acessar questões, pode acionar gatilhos e depois não vai saber lidar com isso. Nós temos que ter muita ética, responsabilidade com aquilo que a gente se propõe a fazer e saber onde estão os nossos limites de atuação. Eu tenho formação terapêutica, eu tenho 2 formações em mentoria, então assim, eu considero que pelo menos eu tenho um bom repertório para poder trabalhar com questões de traumas, com questões de bloqueios emocionais, feridas emocionais, com camadas mais profundas. Só que eu vejo por aí muitas pessoas que faz aí um cursinho de mentoria, isso quando faz, né? Porque já vi muitas ali divulgando, nem fez uma formação como mentora. Mas meio que tá na moda de dizer eu sou mentora. Mas não tem de fato uma formação para ser mentora. Muitas vezes a pessoa mesmo compartilha que ela não fez nenhum processo terapêutico. Eu acho inadmissível você querer atender pessoas se você não passou pelo seu processo terapêutico ou por um processo de desbloqueio emocional com um profissional que realmente tenha estudado e tem repertório para isso, porque é muito sério trabalhar com as emoções das pessoas. É muito sério a gente trabalhar questões traumáticas se a gente não tem bagagem o suficiente para isso. Ao invés de ajudar, às vezes a gente tem até boa intenção de ajudar. Mas se a gente não tiver bagagem o suficiente, a gente pode mexer em situações ali, em camadas que a gente não vai conseguir ajudar depois. E essa pessoa pode desencadear aí muitos problemas para essa pessoa. Tem pessoas que podem até entrar em processo, dependendo da situação dela, até em surtos psicóticos. Se você, muitas vezes, mexer com questões que você não sabe depois lidar, e essa pessoa vai ficar ali tendo que lidar sozinha com aquele sofrimento. Então é muito sério trabalhar com as emoções das pessoas. É muito sério trabalhar com saúde mental. E isso eu trago muito nas mentorias que eu faço, né, com essas terapeutas ou mentoras recém-formadas. Eu sempre faço essa orientação. Eu falo, você se sente segura? Ah, eu ainda não me sinto segura. Então, até onde você se sente segura para atuar, atua até ali. Né? Então, não adianta eu querer ir além daquilo que eu não me sinto preparada. E se eu tenho bagagem e não me sinto preparada, eu preciso entender por que eu não estou me sentindo preparada. Muitas vezes é por essas questões emocionais, né? Por esses bloqueios emocionais que muitas vezes não foram tratados. Aquilo que um dia nos protegeu, hoje muitas vezes nos impede de crescer profissionalmente. Então a ferida da rejeição, ela impede com que muitas mulheres cresçam justamente por isso. Porque vai desenvolvendo vários bloqueios emocionais. Bloqueio de se posicionar, de fazer uma live, bloqueio de dar uma palestra. Eu já ouvi de muitas mulheres que foi convidada para dar uma palestra e ela rejeitou a proposta, porque ela não se sentia preparada o suficiente. É porque ela não tinha repertório, não tinha assunto que falar? Não, não era. É porque ela tinha vergonha
insegurança e a ferida da rejeição. Aí o que vinha na mente dela? Ah, e se eu errar? E se eu gaguejar? E se as pessoas rirem de mim? Então, assim, ela começava a criar, né, a pessoa que tem muitas vezes a ferida da rejeição e a insegurança e vergonha, ela começa a criar narrativas mentais e ela começa a criar e aquilo ali se torna tão real na mente dela que ela acredita e que, assim, ela prefere desistir do que encarar o desconforto de tentar, mesmo se errar, mesmo se gaguejar. Ninguém nasceu falando sem gaguejar, né? Ninguém nasceu ali dominando fazer uma palestra. Tudo é treinamento, é prática, é repetição. Só que quem tem a ferida da rejeição, muita vergonha, muita insegurança, né? O cérebro, ele entende aquilo ali como uma ameaça à sobrevivência. O cérebro entende que aquilo ali é um perigo muito grande. Então, o que vai acontecer? Ele vai desencadear no nosso corpo sensações de desconforto, ansiedade, frio na barriga, aquela perna começa a tremer, começa a gaguejar. Tudo isso são mecanismos que muitas vezes o próprio cérebro desenvolve como forma de proteção. Só que essa proteção, muitas vezes, ela atrapalha o crescimento. Ela atrapalha o desenvolvimento. Então, eu tenho percebido muito isso em muitas mulheres. Eu falo, poxa, a mulher é tão inteligente, tão capaz, né? A mulher tão dedicada. Você vê que ela tem, assim, realmente aquele desejo de ser ali um instrumento, né, na vida de outras pessoas, de ajudar a aliviar a dor ou de dar um direcionamento que seja ético e responsável. Mas a ferida da rejeição muitas vezes está ali atrapalhando, bloqueando. E não tem outro caminho. Se você quer crescer profissionalmente, você sente vergonha, insegurança, você acha que você ainda não tem bagagem o suficiente para começar, mas você sabe que você já fez várias formações, o que te falta talvez não é mais uma formação, não é mais um curso. Talvez o que te falta, muitas vezes, é um processo de desbloqueio emocional. Talvez o que te falta seja estrutura, um método, onde você pega o que você já estudou, as suas características, as suas experiências profissionais, as suas habilidades, e aquele método ele vai se encaixar para você, ele vai fazer sentido para você. A partir do momento que eu fui, né, passei por um processo, além do processo terapêutico, né, uma mentoria que me ajudou a criar o meu método de trabalho, as coisas se tornaram muito mais leves para mim. Porque a minha mente entendia, nossa, faz sentido. Isso aqui faz sentido para mim. Atender dessa forma eu consigo. Então eu vejo que o que falta para a maioria das terapeutas e mentoras, ou muitas que querem empreender no digital, é entender o funcionamento delas. É ter clareza, é ter direcionamento. Porque sem clareza, sem direcionamento, você fica perdida em meio a tantos conhecimentos, mas não aplica esses conhecimentos. Então não adianta nada você ter muito conhecimento se você não consegue colocar em prática pelo menos uma parte desse conhecimento que você adquiriu. Vai chegar uma hora que você vai ter ali uma obesidade intelectual, você vai se sentir frustrada porque estudou, investiu e não sai do lugar e fica patinando. Eu já estive nesse lugar. Eu falo isso com muita propriedade porque eu já estive nesse lugar. E é muito ruim, é muito desconfortável, é muito frustrante você saber que você é capaz, que você estudou bastante, que você trabalha de forma ética e responsável e ainda assim a área profissional parece que não flui. Mas me faltava clareza, me faltava direção, me faltava estrutura para eu entender o que fazia sentido para mim, o que não fazia sentido para mim. Por exemplo, eu tenho uma formação em hipnose terapêutica. Fiz a formação, tenho certificado, mas eu nunca usei a hipnose nos meus atendimentos. Porque para mim, não que seja ruim, que não funcione, não é isso. Mas para mim não fazia sentido. Eu quis fazer, eu aprendi, foi muito legal. Então, muitas vezes,
a gente tem que identificar o que faz sentido pra gente e o que não faz sentido. Uma coisa que ontem eu vi num grupo que eu participo, né, da especialização em neurociência afetiva, sobre a terapia de sessão única. A pessoa colocou lá, perguntou: o que vocês acham? Aí eu falei assim: terapia de sessão única? Eu não acho que uma terapia de sessão única ela vai resolver a vida de uma pessoa. Ela pode trazer um acolhimento, um direcionamento, né? Ajudar ali, trazer um escape para a pessoa naquele momento de uma dor profunda. Mas eu não daria nem o nome de terapia. Eu daria qualquer outro nome, menos terapia, porque terapia é um processo onde você vai trazer suas questões, o profissional vai te ajudando, vai pontuando, vai direcionando ali. Mas terapia de sessão única, para mim, não faz sentido. Eu posso atender uma pessoa uma vez só e ajudá-la muito? Posso. Mas dar o nome de terapia, eu acho que pode ser qualquer outra coisa, menos terapia. Terapia é processo. Então, eu não acredito que uma sessão única você consiga aprofundar muito. Primeiro, porque a gente precisa construir vínculo. Se eu não tenho vínculo com aquela pessoa, ela não vai se abrir comigo. E a construção do vínculo, ela não é automática. Isso a própria neurociência mostra, que o nosso cérebro, ele capta estímulos do ambiente, ele capta quando a outra pessoa está mentindo, muitas vezes pelas expressões faciais, mesmo antes que a nossa mente racional perceba que a pessoa está mentindo. E muitas vezes a gente está tão no automático, né? Muitas vezes a gente acaba até percebendo alguns sinais, mas de alguma forma, e muitas vezes a própria ferida da rejeição nos faz ignorar os sinais que a gente percebe. Por quê? Porque queremos ser aceitas, queremos ser vistas, ser reconhecidas, ser validadas. E é por isso que muitas mulheres não crescem profissionalmente como poderiam, porque elas, de alguma forma, elas querem ser vistas e validadas, e o medo de ser rejeitada é tão grande que muitas vezes, de forma inconsciente, ela prefere não encarar, não vir aqui fazer uma live, porque ela já começa a pensar: o que vão falar de mim? Vão me criticar, vão me julgar, vão falar que eu não sei nada. Então, a ferida da rejeição, muitas vezes, ela faz a nossa mente criar várias histórias, várias narrativas, e essas narrativas nos impedem de avançar. Mas é totalmente possível de avançar se eu, que era extremamente tímida, introvertida, você não faz ideia do quanto eu era tímida, introvertida. Graças a Deus, foram muitos anos de processo, terapia, mentoria, muito estudo, muita oração. E hoje eu consigo dar aula, eu consigo dar uma palestra, eu consigo fazer uma live. Hoje eu consigo mentorar mulheres, né, atender, né, na clínica. Mas se fosse alguns anos atrás, jamais eu conseguiria fazer isso. A minha insegurança era tão grande que eu não me achava capaz de conseguir ajudar alguém, embora eu tivesse um desejo muito grande de entender qual era o meu propósito de vida. Eu queria muito, porque eu tinha um vazio existencial muito grande, e eu sempre acreditei que a gente não está aqui por acaso, a gente tem um propósito de vida. E eu acredito muito nisso. E hoje eu reconheço que o meu propósito de vida é conduzir mulheres no processo de cura emocional, no processo de mudança comportamental, de crescimento na carreira, de reconhecimento da própria identidade, do próprio valor. Porque muitas vezes a ferida da rejeição, como eu citei no comecinho da live, ela nos faz achar que nós não somos boa o suficiente. Isso é falta de enxergar o próprio valor. E eu vejo que muitas mulheres, elas não enxergam o seu próprio valor. Elas têm valor, mas elas não enxergam, elas não veem esse valor que ela tem. E, consequentemente, de forma inconsciente, ela acha que as outras pessoas também não vão enxergar o valor dela. Então, olha o quanto é profundo
a questão da ferida, da rejeição e dos bloqueios emocionais, o quanto eles nos impede de crescer profissionalmente, mesmo nós tendo capacidade, habilidade, dons, talentos. E é por isso que o meu trabalho é dedicado em conduzir mulheres nessa ressignificação, né? Nessa cura emocional, nesse desbloqueio emocional. Porque através desse desbloqueio emocional, através da clareza de entender quem sou eu, qual é o meu propósito, o que eu posso fazer, o que eu já tenho de recursos, o que eu posso utilizar dos conhecimentos que eu já adquiri e colocar em prática. Então foi por isso que eu desenvolvi, né, o raio-x da personalidade, onde eu faço esse mapeamento das características da personalidade com base no Big Five, que é uma teoria aceita pela ciência. Não é um teste de personalidade, é um mapeamento. Mapeamento é algo que a gente coleta vários dados, onde eu também identifico quais são as faltas emocionais, quais são as projeções, né, onde a pessoa projeta essas faltas, onde ela compensa essas faltas. E eu trago assim, clareza e direcionamento para que essa mulher ela possa entender, nossa, é por isso que eu não consigo crescer profissionalmente. É por isso que eu não consigo me posicionar. É por isso que eu não consigo falar não. Agora eu entendi por que eu tô sempre fazendo de tudo pelos outros e me deixando de lado. Agora eu entendi por que eu procrastino tanto. E cada pessoa procrastina de uma forma baseada no seu perfil de personalidade. Cada um vai procrastinar de uma forma. E quando você entende o seu perfil de personalidade, quando você entende como que você está procrastinando, as faltas que você ainda está buscando compensar, os vazios que você está procurando preencher, você tem tanta clareza, você fala, nossa, agora eu entendi por que eu ajo dessa forma. Então, a clareza e o direcionamento, eles nos fazem assim, ó, romper com muitos padrões que a gente vem enfrentando e que fica nos limitando, padrões limitantes mesmo. Eu já apliquei esse raio-x da personalidade com várias mulheres. Depois, se você tiver curiosidade, vai lá nos destaques, tem aquelas bolinhas que tem abaixo do meu perfil, tem lá os destaques, né, de depoimentos de mulheres, aquelas que deram depoimentos, porque algumas a gente até fala, olha, se você achou interessante, né, se você puder colocar aí, só para eu entender o que você realmente percebe que mudou a partir desse raio-x da personalidade. Então, tem alguns depoimentos lá, e assim, elas ficaram maravilhadas, porque elas viram que realmente esse mapeamento ajudou ela a identificar onde é que está ali as lacunas que ela não conseguia enxergar. Então, traz clareza. E depois eu monto um relatório com bastante detalhes e com direcionamento do que ela precisa fazer para alcançar os objetivos que ela tem. Por isso que é personalizado. Porque não existe um resultado igual ao outro. Porque cada pessoa tem a sua história de vida, tem suas características de personalidade. Cada uma carrega faltas emocionais, vazios emocionais e que muitas vezes projeta ou compensa de forma diferente. Então é por isso que o meu trabalho ele é sempre muito personalizado para cada pessoa. Porque eu vou olhar a história de vida, eu vou olhar tudo que a pessoa tem de bagagem, seja bagagem de experiências, bagagem de se o objetivo é crescer profissionalmente, o que ela tem de formações que a gente pode juntar tudo ali, estruturar tudo isso. E foi isso que me ajudou a crescer profissionalmente, foi isso que me ajudou a romper com aqueles bloqueios de não conseguir me posicionar, não conseguir falar do meu trabalho, mesmo sabendo que gerava mudanças na vida das pessoas. Então, se você é uma mulher que está aí, ó, querendo crescer profissionalmente, você sabe que você tem um propósito. Você sente que o seu coração queima por algo. Você sabe que você é capaz, mas ainda assim você se sente presa. Você sente que falta clareza, não entendo, eu não sei por que eu não saio do lugar.
O raio-x da personalidade, ele vai te ajudar a compreender suas características da personalidade, a identificar quais são as faltas emocionais que você vem projetando ou compensando, identificar qual é o seu padrão de procrastinação e a partir desse resultado, desse mapeamento, você tem muito mais clareza para dar os próximos passos e, consequentemente, se sentir mais segura, crescer profissionalmente respeitando você. Não se comparando e querendo ver, porque a fulana está crescendo, porque a fulana faz desse jeito. Não. Você só vai crescer de forma sustentável e duradoura se você realmente respeitar sua essência, respeitar suas características, sua identidade, os seus valores, os seus princípios. E isso muitas vezes a gente não aprende no curso. O curso traz muita coisa, nos ajuda a identificar muitas questões nossas, mas muitas vezes ele não traz esse mapeamento todo, não traz esse direcionamento todo. Se eu tivesse tido essa ferramenta quando eu me formei, nossa, eu acho que eu estava muito à frente do que eu tô hoje. Porque eu fiquei patinando, eu achava que faltava mais um curso. Não, eu preciso fazer mais um curso, mais uma formação. E fui naquela loucura de estudar. Claro que tudo isso me ajudou. Mas eu poderia ter, assim, avançado mais no meu crescimento profissional. Eu poderia ter investido menos energia, porque assim, eu ficava naquela busca incessante, porque eu achava que eu ainda não sabia o suficiente, que eu não tinha o suficiente de conhecimento. Mas, na verdade, o que eu não tinha era clareza, principalmente clareza de quem eu era de verdade, de quais eram os meus pontos fortes, quais eram os pontos que eu precisava desenvolver para que eu pudesse crescer profissionalmente. Eu queria ter me encontrado lá atrás para que eu pudesse me aplicar essa ferramenta. E não estou falando isso assim, tipo, ai, nossa, como ela é metida, exibida. Não. É porque realmente eu apliquei isso e eu tenho depoimentos mostrando o quanto isso fez diferença na vida dessas mulheres. Então, se você é essa mulher que quer crescer profissionalmente, que você sabe que você tem um propósito, e você já cansou de fazer vários cursos e mesmo assim você não cresce profissionalmente, talvez não é mais um curso que você precisa, mas clareza e direção, para que você possa aplicar o que você já tem, para que você possa identificar quais pontos que você precisa melhorar, quais pontos que você precisa evidenciar, e assim você vai crescer de forma segura, confiante, respeitando quem você é na essência, e aquele crescimento que é sustentável, porque você não está sendo uma impostora. Você está sendo você mesma, você está colocando em ação aquilo que você de fato aprendeu, que está aplicando. Então, assim, eu vejo que muitas vezes a gente perde tempo, patina, gasta energia, porque a gente fica procurando preencher muitas vezes, se validar através das formações. Por muitos anos eu busquei validação. Eu tinha orgulho de falar que eu tô trabalhando não sei quantas horas por dia, que todo sábado eu estava trabalhando. Aquilo era uma coisa de orgulho, porque eu estava buscando validação no fazer e não no ser. E você que está aqui me assistindo, será que você também não carrega a ferida da rejeição e por isso você não está crescendo profissionalmente como você gostaria? Será que você não está buscando de forma inconsciente validação através do ser ou do fazer ao invés do ser? Fazer pelos outros, fazer demais, estudar demais, produzir demais, mas não ver resultados nisso, não ver satisfação, não ver propósito. Então talvez o que te falta é clareza e direcionamento. Não é mais um curso, não é fazer mais. É fazer de forma inteligente, respeitando quem é você, respeitando os seus valores, respeitando suas características. Que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tido essa clareza e eu tivesse tido um mapeamento desse na época que eu terminei a minha formação, teria sido muito mais leve para mim. Teria sido muito mais prazeroso essa jornada para mim. Porque eu teria me respeitado mais, me validado mais pelo
por quem eu era e não por aquilo que eu fazia. E nada melhor do que a gente conduzir pessoas pelos caminhos que a gente já trilhou. Eu só consigo levar o outro até onde eu já fui. Então eu passei por esse caminho, eu passei por todos esses dilemas, por todos esses conflitos, e hoje eu consigo entender a dor da mulher que vem até mim, ou a dor da mulher que muitas vezes fala, eu já estudei, mas eu não sei como eu começo a atender. Eu não sei qual passo eu dou, porque eu já estive nesse lugar. E hoje o meu propósito é conduzir mulheres a estar num lugar de crescimento, num lugar onde ela pode de fato ser assim um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque eu creio nisso. Eu não sei qual é a sua religião, eu sou cristã. Eu acredito muito que Deus nos trouxe neste mundo para um propósito e por um propósito. E a gente só vive esse propósito de verdade, de forma saudável e sustentável, quando a gente realmente se cura das dores que a gente carrega. Quando a gente se liberta dos medos, dos bloqueios e das inseguranças. E eu trilhei esse caminho. E graças a Deus, hoje eu posso conduzir mulheres nesse propósito. E você pode ser uma dessas. Então, se você é essa mulher que está buscando crescimento e percebe que, né, se essa live fez sentido para você, depois comenta lá ou me manda no direct qual parte dessa live falou com você. Como você se sente em relação à sua vida profissional? O que você está buscando? Manda lá no direct. Terei o maior prazer em te responder. Um grande abraço e eu preciso sair agora que eu tenho um compromisso.